A minha primeira cartilha, o tapete mágico, entraria em ação para nunca mais sair da minha memória, pois ficava encantado com as palavras e desenhos que ali podia colorir e sonhar. Aquele foi o meu começo na Escola Municipal José de Alencar. Apesar de que, segundo minha própria mãe comentava, esse guri vai para a aula e só fica desenhando. Esse é um dos trechos que, digamos assim, nós tentamos sintetizar Cores da Infância, livro recentemente lançado aqui em Caxias do Sul pelo pintor e aquarelista Antônio Jacomin, as ilustrações da vida dele, com as quais ele nos brinda aqui em mais um Café com Letras, e de imediato te cumprimento. Jacomin, uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, estarmos aqui nesse momento lúdico e cultural aí de nossas vidas, né? Em Cores da Infância, ilustrações da vida, digamos, são as ilustrações da tua vida. E aí as pessoas falam, bom, estamos falando com um pintor e aquarelista, então basicamente é um livro só de desenhos ou de ilustrações. E não é bem assim. Essas ilustrações da vida, elas têm uma conotação mais ampla. E eu gostaria de começar te provocando nesse sentido. De que ilustrações estamos falando aqui no teu livro? Então, basicamente, As Cores da Infância é um relato da minha infância, desde o nascimento até por volta dos 14 anos. Esse é o resumo desse livro, né? As Ilustrações da Vida. E é um relato, basicamente, de sonhos de criança, né? De um menino caçula de 8 irmãos, que nasceu, o único que nasceu no hospital, né? Os demais irmãos nasceram de parteira, a moda de antigamente, né? E como meus pais viviam no interior, e eu acabei retornando para lá, obviamente que era a casa dos meus pais, dos meus familiares, e acabei então passando minha infância até os 9 anos no interior, né? Na localidade de Mato Perto, que é o 4º distrito de Flores da Cunha. Mas como meus manos já estavam na cidade, estudando e vivendo aqui, em seguida minha irmã mais velha casou e já morava aqui no bairro Santa Catarina, então eu era um cara meio urbanoide, meio de sítio. Então eu tive assim a oportunidade, a felicidade de ver a cidade em construção, em crescimento, e ao mesmo tempo viver toda essa parte da infância muito lúdica, no interior onde não havia livrarias, não havia tablets, não tinha videogames. E aí eu aprendi uma vida brincando e construindo meus próprios brinquedos. Para situar quem está nos acompanhando, nós estamos falando de meados aí dos anos 60. Essa tua infância mais remota. Na verdade, eu nasci em 64, no tempo da Revolução, né? Então, final dos anos 60 foi, digamos assim... E aí, início dos anos 70. Exatamente. Esse, digamos que é o ponto cume, digamos assim, da tua infância retratada aqui. Perfeito. Começa a primeira ida ao colégio... Perfeito. Primeira ida à escola, que no caso eu fui meio precoce, porque onde nós morávamos era atrás da igreja, da capela. Ao lado tinha a escola, uma escolinha que cabia mais ou menos umas 20, 25 pessoas, 25 alunos, que era de 1ª a 4ª série na época, né? Na mesma sala. E a professora naquele período era minha tia, que é a minha tia, irmã do meu falecido pai. E aí, como eu tinha a vontade de escrever, estudar e aprender as coisas, essa minha tia falou para minha mãe um dia, compra um caderno para ele, uns lápis, alguma coisa, que enquanto dou tema e trabalho para os demais alunos, eu posso ensinando algumas coisas. Então lá ia eu aí aprendendo e vendo as possibilidades de uma escola da vida para mim, né? E aí no ano seguinte, devidamente matriculado, né, conforme, enfim, manda o regulamento, eu já entrei no 1º ano, enfim, né, estudando, e aí está um pouco do relato dessa minha primeira cartilha, que eu guardo ela até hoje, que é onde é um livro que eu acho muito interessante, porque hoje nós temos livros escritos e livros ilustrados. Então, onde há ilustrações, eu vejo uma grande, digamos assim, vantagem em relação aos livros somente com textos. E foi aí que a inspiração da arte, acho que nasceu. Porque onde há ilustrações, você tem possibilidade de completar o trabalho de pintar. E foi nesse caso aí que várias dessas coisas me trouxeram até hoje, como adulto, o artista que sou e o ser humano que sou.
E no livro eu vou começar a folhear e vou pedir que a nossa equipe vá pegando, porque o detalhe é o seguinte, tu descreves muito bem quando entra nessa questão de ter a ilustração casada com o texto, e o livro é recheado disso. Figuras propositadamente borradas, tentando dar uma dinâmica, tu não entregas daqui a pouco a feição de um menino, fica a critério do leitor ou do observador tentar chegar nisso. Relatos de uma infância bem remota, que a paisagem ela não está entregue de bandeja, ela sempre permite uma imaginação, né? Exatamente, essas são as casas onde eu residia, que eram duas casas, né? Um bloco era sala, cozinha, tá, despensa, enfim, e o outro bloco eram os dormitórios, né? Com porão embaixo, que inclusive era o meu ateliê. Lá embaixo era o ateliê da época, onde eu construía meus brinquedos. Né? Com que idade isso, Jacominho? Precisamente. Mal me lembro, acho que com 4, 5 anos eu já cortava coisas. Porque isso é citado, né? No sótão, né? Não, na cantina, no porão. No porão mesmo. Embaixo, onde enfim, tinha lá vinho, uma série de coisas, cebola, se guardava uma série de ferramentas. Lá eu iniciava meu ateliê e, como havia comentado, eu construía meus brinquedos, porque na época não se tinha nada. Então, com o resto de madeira, com lata de azeite que minha mãe usava na cozinha, eu recortava, fazia meus caminhões. A propósito, aqui tem o primeiro brinquedo. Claro, eu próprio já comi o livro escrito em primeira pessoa, desde que me lembro. Quer dizer, há aquela imprecisão que é típica da memória de infância. Mas aí aqui você tem a tentativa de uma projeção de um caminhãozinho, e aqui é a parte... a boleia do caminhão, enfim, aqui está então, projetada com uma latinha, né? Volta e meia se construía tudo em lata. Barbante para puxar. Volta e meia era um pouco de madeira com parte de lata, enfim. Como que se tinha? Às vezes vinha na bodega, tampinhas. Vinha para a cidade, às vezes passava em alguma lancheria, recolhia as tampinhas. Tábua de pinheiro. Tábua de pinheiro, alguns pregos. Então, ali... Eu começava a dirigir meus brinquedos nos sonhos que só tinha na minha vida. E aqui tu dás, inclusive, meia lata, tábua 12 por 30, quer dizer, o adulto que daqui a pouco quer fazer pro seu filho, ou aquele adolescente mais metido, né? Já tem pistas aqui para daqui a pouco se inspirar nas ilustrações e fazer os seus próprios brinquedos. Exatamente, é uma vista explodida aí, que isso depois também, ao longo da adolescência, a Escola Senai, por exemplo, e outras escolas, o trabalho como arquiteto que eu fiz, me ajudaram muito a estruturar esse desenho que, na verdade, ele criou, digamos assim, o esqueleto que nós não enxergamos que está por trás da vida do artista. Que muitas vezes uma obra de arte a gente enxerga o colorido, né? A grande maquiagem. Só que o que está por trás é toda a infraestrutura do desenho que lá atrás, no ser criança, eu acabei, como autodidata, construindo isso através dos brinquedos, entendendo as formas, os objetos, linhas, o que era um quadrado, o que era uma elipse. Então, a percepção e o lado observador de criança me ajudou lá na frente a trabalhar esse artista que hoje pinta aquarela, pinta acrílico sobre tela. E aí eu quero entrar, porque como nós estamos tratando de um livro que tem também essa ênfase na ilustração como a força motriz da obra, nós não podemos ficar só no enredo. Estamos aqui recuperando detalhes da tua infância, algumas peculiaridades, mas vamos entrar na ilustração, já que tu falaste, eu também comentei aqui das tonalidades. Quando há esses borrões aqui, por exemplo, a grosso modo, o menino com estilingue, a feição do rosto dele não está completa, há esses jogos de cores na borda da página. Nós mexemos aqui o ateliê do teu porão, que tu fizeste questão de enfatizar, aqui um ambiente propositadamente anárquico, com muitas tintas. Um pouco mais escuro também, menos luz, tal. Uma janela que caiu, que está desmontada, um serrote. Como que foi projetar isso aqui? Tu fizeste as ilustrações de uma forma rudimentar, em tom de aquarela, e daqui a pouco houve uma técnica de projeção para a página, aí já
do ponto de vista mais virtual, de computador? Como que foi chegar nesse resultado que o leitor encontra aqui nas páginas? Então, na verdade, esse livro e a parte da escrita, enfim, é um documentário muito simples, singelo e resumido da minha vida, né, de adolescente até adolescência, que 80%, na verdade, já estava escrito, anotado em alguns lugares de sketchbooks ou agendas antigas, que eu sempre faço minhas anotações e muitos desenhos, né? E, obviamente, que alguns dos desenhos, algumas aquarelas também eu já havia executado ela, já coisa de 15, 20 anos atrás. Só que agora, com a ideia do surgimento do livro, eu acabei recompilando isso, refazendo alguns textos, parte do texto, e, obviamente, reconstruindo as pinturas e os desenhos como era a minha infância, através de aquarelas e grafite. Basicamente, essa é a técnica denominada aí para construir o layout do livro. E você falou em tonalidades e borrões, na verdade, eu comecei lá no início da aquarela do trabalho, um trabalho mais acadêmico, mais certinho, mais elaborado. E ao longo do tempo eu venho desconstruindo essa fórmula, que eu diria que hoje é um pouco assim impressionista, ou seja, menos acadêmica, com um foco naquilo que realmente eu preciso, que é o meu interesse, que eu acho que a obra permeia e permite mostrar ao observador e quem adquire, e tirar realmente a essência da coisa, o resto acaba eliminando. Então, hoje você vê um trabalho mais esfumaçado, com menos detalhes do que eu fazia 20, 30 anos atrás. Não pela uma característica de cada artista que vai tendo sua evolução, que vai tendo o seu interesse em colocar... E como foi a transposição desses contornos para a página? Tu fizeste direto no computador? Não, na verdade, essas são obras todas originais, aquarelas feitas sobre papel, pintadas ou desenhadas. Dali você faz um escaneamento através de fotografias e monta um layout para depois fazer a impressão do livro, na verdade. Então, todas são obras originais, nada de computação gráfica em princípio. A única coisa de computação gráfica é a layoutação do livro e a execução em série. É a reprodução. Dos exemplares. Para o leitor, enfim, o observador mais desavisado, nós não estamos falando para um público especialista em artes. Quando tu fazes essas diferenciações, um óleo sobre tela, uma aquarela, tu chegaste a comentar alguma coisa sobre grafite também. Como que o leitor pode fazer essas diferenciações? E aí não estou me atendo só ao teu livro. Daqui a pouco ele pegou o teu livro, eu sei que o Jacomim é mais aquarelista, ele cai numa outra obra. Que diferenciações o leitor pode ter, assim, pelo menos como premissas básicas, para saber o que está observando? Bom, na verdade, tudo deveria começar na nossa infância. Diferente dos europeus, americanos, aqui a gente peca muito, até por não ter muitos museus e às vezes muitas galerias e acesso a eles. O que a criançada lá fora faz é, já desde pequenininho, ir para os museus com seus professores, seus maestros e estudar os grandes mestres, as suas obras, como eles executaram, qual a técnica. Então, desde pequeno, o cara já é doutrinado, não treinado, digamos assim, a entender o que é um grafite, o que é um trabalho a carvão, o que é um trabalho a pastel seco, o que é uma aquarela, o que é um óleo acrílico sobre tela. Aqui nós temos uma predominância da aquarela, né? Aí, na verdade, é 98% aquarela e os outros 2% grafite, ou seja, lápis ou lapiseira. Basicamente é isso. Quando tu falas grafite, nós estamos usando o grafite mesmo. Que isso, um lápis. Eu já te vi executando o Jacomim com lápis mesmo, aquele comum, e faz horrores com o lápis comum aí, em termos de tonalidade e tal. Então esse treinamento vai muito da educação que a gente tem em casa, na escola. Com caneta Bic, né? Os caras pegam a caneta Bic e fazem pinturas excelentes. Hoje você não tem uma série de recursos aí que você pode fazer um horror de coisas. E tudo é contemporâneo, tudo é válido, desde que bem feito, não tem problema nenhum. Jacomim, como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos dar uma pausa então na abordagem Cores da Infância, que é o foco do Café com Letras desta semana, e de imediato roda a vinheta aí para as dicas do autor. As dicas do autor, recebendo aqui
o pintor, artista, aquarelista Antônio Giacomin. Giacomin, eu vou pedir que tu faças então algumas dicas, compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento, lançamentos clássicos, autores desconhecidos, o que tu acredites que por um motivo ou outro quem está nos acompanhando tem que correr atrás e ler também. Bom, em primeiro lugar, ler Cores da Infância, que é um pouco da minha história e com certeza a história de muita gente que acaba sendo introduzido aí em partes dessa infância, porque acho que todo mundo passou um pouco dentro dessas características, certamente o primeiro advento, por exemplo, da TV em cores no Brasil, que até foi aqui em Caxias, na Festa da Uva, né, em 72, se não me falha a memória, com a antiga TV Difusora, que até eu tive o privilégio daquela época do meu mano ter comprado uma Telefunken e ter assistido nessa transmissão em cores ao vivo aqui na nossa região, nosso espetáculo. Tu citas bem ali até a marca da TV. Exatamente. Está bem caracterizado ali. Né? Voltando um pouquinho no tempo, lá em 69, quando meu pai comprou a primeira TV, tentar achar esse trecho lembro aqui. também da primeira novela com os Irmãos Coragem, né? E, enfim, uma série de outras coisas. Em 70, a Copa do Mundo do México, com o Pelé e toda essa Que aí se trupe. usaram câmeras de cinema e ela conseguiu ter uma película colorida, né? Pois é. Se diferenciou de outras transmissões da época, né? Exatamente. A Copa do México em 70, né? Exatamente. Conquistada pelo Brasil, tricampeonato. Pois é. Então, tem uma série de coisas que eu acho que esse livro acaba se identificando com algumas brincadeiras, né? Essa parte lúdica, que eu acho que é um grande livro, que mesmo com essa tecnologia que nós vivemos hoje, eu vejo que a criançada, por exemplo, perdeu um pouco esse momento criatividade da história. Tá aqui, ó. Desculpa te interromper, ó. Uma das primeiras TVs que apareceram pelas redondezas foi vendida pelo então instalador de antenas, Aldo Marchetti, em 1969. Aí pega exatamente o período do qual estamos tratando de Festa da Uva daquela época, com a primeira transmissão a cores do Brasil, de que se tem registro. Aí a Copa de 70 e a marca era Zenit. A marca era Zenit, essa que eu estava tentando ir atrás, e aqui devidamente as aquarelas dos aparelhos televisivos, também é contemplado o rádio aqui. E aquela época, na verdade, nesses interiores aí, a maioria do pessoal tinha uma espécie de um representante, que nesse caso era seu Aldo, que vendia pela JH Santos, né? Então, acaba levando para os interiores. Os grandes crediários, exatamente, né? Exatamente. Então, são histórias muito marcantes e muito interessantes aí, né? Então, acho que é um relato que eu faria, na verdade, é mais ou menos como os grandes mestres, artistas que vieram da coroa europeia lá por 1800, um pouco antes, um pouco depois, ao Brasil fazer documentários sobre o nosso país. Então, na verdade, é um pouco parecido com o que estou fazendo com a minha infância, a nossa infância. Eles vieram documentar, por exemplo, a botânica no Brasil, a geografia, os escravos e uma série de coisas que a gente acabou, na verdade, não tendo muito acesso durante um período muito longo. Agora nós já temos documentários e livros em forma de grandes tabloides ou livros muito bem ilustrados, como, por exemplo, A Vinda do Debré para o Brasil, Rogendas, ou Rogendas, holandês, Hildebrand, e uma série de artistas que vieram e que nós, na verdade, tivemos acesso há poucos anos, digamos assim, porque agora nós temos documentários, nós temos uma catalogação de todas as obras de artistas que conheciam muito mais o Brasil do que nós. Olha então, só. Essa é uma leitura que eu recomendo desses grandes mestres que vieram para o Brasil. Voltando ao foco do nosso programa, que são ilustrações da vida, cores da infância, do nosso amigo Antônio Giacomin, eu não quero entregar o final do livro, que isso é muito desagradável. Mas, enfim, o livro ele segue no curso das lembranças de infância do Giacomin, aqui caracterizado meramente como Antônio. E tu reproduzes uma série de aquarelas espontâneas de brinquedos aí, aquele cavalinho de madeira, de mola. Eu confesso que encontrei há uns anos aqui em Caxias, acho que a loja nem existe mais,
uma loja de artesanato, e aí é aquele cavalinho que ele é propositalmente quebradiço, com as pecinhas, e tem os fios de nylon por dentro. Então você aperta por baixo e ele vai se retorcendo e tal. Eu acho que é sensacional. Tu reproduzes algo parecido aqui. O peão, os lápis. Essa vaquinha de mola, na verdade, é uma história muito interessante que também está compilada aí no livro, que foi uma das primeiras viagens que eu fiz de moleque, acho que tinha 5, 6 anos, para Veranópolis, que era uma festa da maçã. Tradicional, existe até hoje. Pois é, então, naquela época tinha lá um setor de artesanato e tinha aquela vaquinha de mola e aquele tatu que mexia a cabeça. E eu queria, obviamente, comprar os dois. E acho que, como descrevi no livro, não foi muito convincente com os meus pais e eles acabaram não comprando. E aquilo lá ficou um trauma até uns anos atrás, aonde eu tive no Laim, o cara que vende secos e molhados, aí acabei encontrando essa vaquinha de mola. E acabei comprando umas 2 ou 3. E com elas eu brinco até hoje. E acabei recordando e reestruturando e fazendo essa brincadeira em forma de aquarelas, que, aliás, o criador dessa vaquinha é espetacular, porque ela relata os movimentos de uma vaquinha na vida real. Então, é uma forma de você transmitir para a criançada que não tem acesso ao nosso interior, às fazendas, sim, tem uma movimentação lúdica. Que não conhece uma galinha daqui a pouco, acredito que é o frango no supermercado e fim de papo, que nunca viram um ovo, né? Exatamente. Meio maluco. E aqui os croquis da infância é uma síntese de muitos dos brinquedos que também intitulam capítulos do livro. Por exemplo, o estilingue, ele ganha um capítulo específico no livro para tratar disso. Os circuitos de carrinho de lomba. As petecas. As petecas, tu também citas o processo de corrida de saco, né? Exatamente. Que remonta às Olimpíadas coloniais. Exatamente. Em período de festa da uva. E vale lembrar que tudo isso é muito orgânico. Acho que nós, seres humanos hoje, estamos buscando, por exemplo, uma alimentação saudável orgânica. Os brinquedos da época também eram extremamente orgânicos, porque assim, a gente recolhia uma palha de milho, recolhia apenas, construía a peteca, quer dizer, isso estava no tempo e se voltar no tempo continua sendo um consumo consciente. E aí eu queria te questionar, Jacomim, de tudo que relatamos aqui, que faz parte do teu livro, é óbvio que não demos conta, mas como que esse imaginário todo de infância, nós citamos a TV a cores, nós citamos momentos em que tu chegavas em casa e tinha lá a repreensão da tua mãe, abrias o fogão para ver como é que estava a situação do bolo, de algum alimento, aí levava como é que uma vime na bunda. O vime da bunda, doía, insistia. Aí teve a TV a cores, aí tiveram os primeiros brinquedos, daqui a pouco a possibilidade de um cantinho na tua casa, lá no porão, para compor brinquedos e arriscar os primeiros traços. Como que isso constituiu todo o teu imaginário e de que forma contribui hoje? Porque tu tentas mostrar aqui um período de infância e de adolescência que te forjou um artista. Depois com estudos, técnicas, convivência, tudo que tu fizeste. Mas aqui está a base. Digamos que quando tu sentas hoje em dia para produzir uma aquarela sob encomenda ou por conta própria, a base está aqui. Exatamente. Como eu comentei há pouco, eu acho que hoje nós temos tudo pronto, está muito fácil para a meninada. Uhum. Então, o ato da criação, de você criar algo, me parece muito difícil, né? Até nos estudos hoje, eu me considero um pouco ignorante, porque você vai corrigir um texto, você busca no Google, vai fazer uma soma no celular, quer dizer, a gente não aprende mais a fazer caligrafia, fazer conta, etc. e tal. E o celular, o sistema Android, te resolve tudo isso. Só que nós esquecemos o lado criador da história. A inteligência artificial, né? Exatamente. Então, hoje você não vê essa meninada com decepções, digamos assim. Porque hoje, a construção de uma história, de um trabalho qualquer, dificilmente você faz 100% dos trabalhos que dão certo. Alguma coisa vai dar errado. E você só aprende errando. Então, eu acho que essa tecnologia, ela é ótima, não tem mais volta, mas esse lado lúdico, construtivo, me parece que faz muita falta. E esse é um ponto que tu tocas, quer dizer,
o leitor que for deparar com o teu livro, ele vai encontrar aquarelas, tudo bem executado. Mas quer dizer, tu erraste muito para chegar nesse resultado aqui. E a pintura bonita, bem feita, digamos assim, que foi para a rua, é que deu certo. Mas quantas outras estão lá que tu... não tem como publicar isso aqui. Com Interessante certeza, isso, com né? certeza. Um exemplo, por exemplo, que inclusive está relatado no livro e que com certeza muita gente não lembra e talvez não tenha tido, porque cada lugar, cada povo tem sua história. Mesmo nós de descendência vêneta, muitas vezes uma localidade diferente não tinha a mesma situação. Mas, por exemplo, tinha um período lá que as galinhas davam muitos ovos. Não tinha como guardar em geladeira. E aí a minha mãe tinha uma espécie de um tanque e alvenaria e se colocava os ovos dentro do tanque com cal virgem, né, diluída em água, obviamente, e fazia uma espécie de uma proteção dos ovos. Aquilo lá ficava durante o período do ano conforme a necessidade, ia se cavocando aquela cal e puxando os ovos para utilização na culinária. Então esse trabalhinho era um trabalho de escultor, né, de você cavocar e às vezes você quebrava algum dos ovos. Claro. Então, na verdade, é como você esculpir um negócio em barro aí, ou argila, coisa parecida, ter os cuidados de moldar a coisa. Então, lá nesse período da infância, também era uma forma de moldar um pouco da história dentro da escultura, que eu também tive aulas e trabalhei um pouco com isso. Claro. De um começo de criação, de como você cavocar o negócio e aí sair uma escultura que naturalmente já estava resolvida, mas com muito cuidado. Então, foram uma série de coisas. A construção de brinquedos, a mesma coisa. Volta e meia me cortava os dedos, porque imagina, com um serrote desse tamanho e eu, molequinho assim... Está projetado aqui o serrote. Aí... O pessoal pode ter alguma noção aí. Jacomim, quero te agradecer imensamente, não quis interromper o teu raciocínio, mas nós estamos um pouquinho além do nosso tempo. Eu vou pedir então que de forma breve tu te despeças, digamos assim. Muito bem, mais uma vez, obrigado pelo convite, uma ótima leitura a todos e com certeza acho que aí está um relato um pouco da nossa história, da minha e da história de muita gente aí na infância da vida aí. E boa sorte aí nas aquarelas, quem está disposto a pintar, e uma leitura muito aprazível. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Acabamos de conversar então com o pintor e aquarelista Antônio Jacomim, ele que nos brindou com a obra Ilustrações da Vida, Cores da Infância, livro recentemente lançado aqui em Caxias do Sul e que é a pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.